Continuando o nosso estudo no livro de Tiago, vamos encerrar esse capítulo 1 e vendo os textos, né, do versículo 19 ao 27, que ele foca muito a questão dos sermos praticantes da palavra. O texto nos diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse é o nosso texto. Esse parágrafo, né, esse texto aqui, ele trata muito a respeito do ser praticante da palavra. Interessante que a primeira parte, né, ela trata dos versículos 2 ao 18, tem uma vaga coerência ali centralizada no tema do quê? Das provações e tentações. Já vimos um pouco a respeito da tentação, que é algo que vem de fora e que tenta realmente destruir, mas a provação é algo que vai nos fortalecer, vai produzir algo que é bom realmente para a nossa fé. A divisão que vai do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 2, versículo 26, ele concentra-se mais de perto na ordem expressa do versículo 22 do capítulo 1, que é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Essa ordem, né, é peça central ali desse texto do capítulo 1, versículo 27, aliás, do versículo 21 ao 27, e revela o quê? A prática como um elemento indispensável ao verdadeiro cristianismo. Então, se a pessoa ela se diz cristã, ela não pode ser unicamente ouvinte dessa palavra, né? Alguém que crê unicamente, mas ela leva a sério e ela pratica aquilo que ela conhece, aquilo que ela vê, que ela crê. E aqui, esses versículos 19 ao 20, ele vai passar um pouco sobre a questão de uma exortação que Tiago faz, com relação ao falar e ao irar também. O versículo 19, ele coloca para nós: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, aqui a breve admoestação de Tiago para que se evitem as palavras, né, precipitadas e a ira descontrolada é apresentada em sua conhecida forma de tratamento: meus amados irmãos. Então, nós vemos aqui que o desejo, né, e a intenção de Tiago é de exortar esses irmãos. E essa exortação não é briga, não é dar um puxão de orelha, mas é orientá-los no que diz respeito à prática que eles deveriam ter. Né? Então, ele trata eles muito carinhosamente: meus amados irmãos. E aí, então, ele expõe, né, essas questões para eles. Isso podeis saber com certeza. Ou seja, antes dele falar aqueles três conceitos ali do pronto para ouvir, pronto para falar, pronto para irar, ele fala a esses irmãos, né, de forma, vocês podem saber com certeza, né, que, claro, todo homem, e aqui ele está dizendo todo homem cristão, todos aqueles que seguem a Cristo e que vive segundo essa palavra, e a palavra que ele disse outrora, né, nos versículos anteriores, que é a pessoa é uma nova criatura, né, recebe as boas dádivas que vêm de Deus, e uma delas é justamente esse nascer de novo, ser uma nova criatura. Então, essa pessoa, ela precisa estar consciente dessas questões ali, do seu comportamento, né? Então, com enorme frequência, a ira é descontrolada diante de uma pessoa que nos leva ao quê?
falar rápido demais. Por isso ele alerta, esteja pronto para ouvir. Tá? Então, as situações ao nosso redor, muitas vezes, nos levam, né, a ter uma atitude de ira, e essa ira faz com que a gente fale rápido demais, ao invés de parar um pouco, refletir, respirar, como as pessoas falam, né, conta até 10, e aí depois você fala alguma coisa. Então, no caso aqui, a ira, muitas vezes, ela precisa ser controlada, porque ela nos leva a querer falar, a querer responder rápido demais. Por isso ele coloca, opa, esteja pronto para ouvir. Tá? E aí depois outra coisa, não só rápido para falar, mas dizer as coisas que não deve. Por isso que ele fala, seja tardio para falar. Tá? Quando a gente se precipita para falar, a gente fala coisas que não edificam, né? Minha mãe sempre dizia assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo, ou seja, fala coisas que não deve, fala coisas desnecessárias, né? Coisas que, muitas vezes, e aqui no caso aqui, que traz consequências, palavras que trazem consequências. Por isso o cristão, ele tem que ter uma postura diferente, né? No que diz respeito a ouvir e falar diante das ameaças, né, que provocam nele a ira. Por isso que ele fala, seja tardio em se irar. E esse tardio em irar tem muito a ver por causa aí, realmente das reações. Olha só, apesar de Tiago não proibir toda e qualquer ira, por quê? Tem iras que são, né, necessárias na nossa vida, né? A gente tem que se irar contra as coisas do mal, contra a gente fazer alguma coisa que não é agradável, a gente tem que... Né? Então, há iras que são próprias, né, da nossa vivência, e essa a gente acaba não pecando. Mas ele proíbe o temperamento irrefletido e descontrolado, que muitas vezes produz palavras ásperas, nocivas e irrecuperáveis. Olha só. É muito bom as pessoas que gostam de falar, né? Gostam de falar, falam bastante, e porque elas são dinâmicas, né? E alegram o ambiente e tal, mas muitas vezes as pessoas que falam muito, elas acabam, né? Eu falo porque eu sou assim, e aí é áspera muitas vezes na forma de falar, traz palavras assim que ferem, que são nocivas, e traz palavras também assim que traz uma consequência maior, né? Então, uma vez que você liberou essa palavra, você não tem mais controle sobre ela, e ela o quê? Causa um mal tão grande que depois fica difícil e quase impossível de recuperar toda aquela sua fala, tudo aquilo que você falou. Ter que se desculpar, ter que explicar o que você queria dizer é complicado. Por isso, o cristão, ele tem que ter um temperamento, né, no sentido da sua ira, controlar a sua ira ali, né, de forma que ele possa refletir antes, sendo ali muito calmo no que diz, no que falar, né, não seja rápido, e também, realmente, no que dizer, seja tardio no seu falar. Então, ele continua, né, dizendo, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, não adianta querer se irar e se precipitar nas palavras e nas ações, porque isso não vai trazer nenhum tipo de benefício, né? Isso não produz ali o que é próprio, o que vem do próprio Deus. Então, quando um cristão, ele dá evasão à ira, o que acontece? Ele fica incapaz de agir com justiça, da forma correta, né? Então, ele se precipita, muitas vezes, na sua atitude, porque ele está coberto de ira, ele está dominado pela ira, e a ira, ela não deixa a gente fazer as coisas justas, tá? Então, olha só, não deixa lugar, ou pelo menos atrapalha a vindicação da justiça divina no mundo, né? Então, a questão do querer fazer com as próprias mãos. Então, se nós somos provocados, né, e se algo provoca realmente a nossa ira, as nossas atitudes não têm que ser imediatas, né, de tomar ali, de agir de forma precipitada, porque isso não vai contribuir de forma alguma no que diz respeito à ação que é merecida diante das injustiças que vieram contra nós. Então, por isso que o homem, ele tem que ali se dominar, né? O cristão, ele precisa dominar ali o seu comportamento, seu modo de falar e o seu modo de lidar com as coisas. Então, se ele dá lugar à ira, infelizmente, ele se torna uma pessoa incapaz
de agir corretamente e acaba atrapalhando, impedindo ali, né, que a justiça de Deus haja, né, na vida dos homens, na vida da humanidade. Então, olha só, então essa aqui é a questão. A proibição de uma ira sem limites é baseada no fato de que a ira não produz a justiça de Deus. Tá? Então, por isso que a gente precisa se humilhar, se colocar diante de Deus, né, passar aquele momento, muitas vezes, assim, sofrendo, porque quem vai nos vingar, quem vai, né, fazer justiça é Deus, nós não conseguimos. Por isso a questão do revide, né? Nós não podemos revidar, porque esse revide nosso, ele não vai trazer nenhum benefício contra aquilo que a pessoa fez. Às vezes você vai se vingar dela, mas essa vingança é uma vingança diante da atitude dele e não diante do caráter daquilo que ele é. Então, por isso que nós precisamos aí ter muito cuidado, e o Tiago, ele exorta muito esses irmãos no que diz respeito aí a não se irar, porque essa ira não vai trazer benefício, não vai trazer o resultado esperado, né, que diante daquilo que Deus olha, né, para o agressor e quer corrigir na vida dele. Então, sempre, né, sempre tem aquela questão, deixa que Deus haja com a justiça dele. Não faça justiças com as próprias mãos, porque a justiça do homem é injustiça aos olhos de Deus, mas a justiça de Deus, né, ela vem como justiça para os homens também. Justiça, então, é a atividade justa que recebe a aprovação de Deus. Então, por isso que diz aqui, né, que o homem não produz a justiça de Deus, né, que é falar precipitado e falar palavras que, de fato, destrói, e atitudes também, né, que são injustas aos olhos de Deus. Isso aí não provoca a aprovação, né, não dá a aprovação de Deus sobre as nossas vidas, por isso a necessidade de nos segurar, que diz respeito a essa ira. A ira precipitada, descontrolada, é um pecado porque transgride o padrão de conduta que Deus exige do seu povo. Lembra que Deus nos chamou, né, do mundo, nos transformou, nos colocou num novo padrão de vida, para que nós pudéssemos andar segundo essas boas obras, esse novo padrão, e é um padrão diferenciado, não como o mundo, mas totalmente diferente do mundo, a justiça do mundo, as práticas do mundo. Então, o nosso agir de forma precipitada e descontrolada, ele realmente caracteriza uma transgressão daquilo que é o padrão, e isso é, então, pecado. Pecado é justamente a transgressão de padrão, de alvo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, por isso, o cuidado de não irar, cuidar muito no que diz respeito a ira. E aí ele passa, né, a dizer a respeito dessa questão dos praticantes da palavra, né? Então, agora, voltando muito, né, no que diz respeito à nossa prática, nossa conduta, ele enfatiza aqui. Primeiramente, ele diz, olha, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, diante de tudo aquilo ali que não se deve fazer, e olhando para aquilo que é a palavra de Deus, a nossa atitude tem que ser outra, né? O portanto tem uma relação mais íntima com os versículos seguintes, através do tópico da palavra, ou seja, uma vez que ele falou a respeito da palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, um versículo, né, aqui, para nós aqui, e que foi implantada em nós, então, a partir dessa palavra, ele começa aí a fazer uma relação, né? Portanto, diante dessa palavra que foi implantada em vocês, é a palavra de Deus, aí vocês têm que ter uma conduta que é diferenciada. Aí ele diz aqui, olha, o verbo despojar é aplicado em referência ao despisse dos padrões de comportamentos antigos e pré-cristãos, ou seja, a nossa vida, antes de conhecer o Evangelho, antes de nós sermos, né, atingidos por essa palavra e transformados por ela, era um. E eles têm que ser, desfeito da nossa vida, nós temos que deixar para trás, né, aquela roupagem, e aqui essa palavra de despojar, né, despir-se, tem a ver justamente com essa questão, de tirar aquela roupa suja, aquela roupa imprópria,
que estava contaminada e vestiram algo novo. Então, não adianta querer, agora que você recebeu, foi implantado em você a palavra de Deus dando uma nova roupagem, você ainda estar com aquela. Você tem que jogar para trás, jogar para fora, deixar a capa ali, né, e seguir com esse novo padrão, nosso padrão de vida, coisas que era o comportamento antigo, ou seja, pré-cristão, antes de você tornar-se cristão, tem que ser deixado de lado. Tá? Então, o despojar-se da impureza deve ser acompanhado pela palavra em voz implantada. Ninguém vai conseguir se livrar daquilo que é impuro, daquilo que não é próprio, né, por si só. Muitas pessoas até falam isso, né, quando nós chegamos a eles e o levamos a conhecer o Evangelho, e no momento dele assumir um compromisso de seguir esse Evangelho, viver essa vida, ele fala, não, eu primeiro tenho que resolver umas coisas ali, eu tenho uns vícios, tenho alguns problemas, então eu tenho que resolver para eu poder vir. Deus, ele quer justamente, ele nos recebe, né, diante da forma como nós somos, e é a palavra dele, e ele, nós, que vai nos dar condições para nos livrarmos, né, de tudo aquilo que é impureza na nossa vida. Só somos purificados quando a palavra de Deus em nós, ela realmente nos purifica de todo mal, e de toda injustiça, de toda impureza. É ela que vai nos purificar. Essa palavra implantada em nós é que vai fazer isso, de dentro para fora. A palavra, né, ou seja, que ele está tratando aqui a respeito da palavra de Deus, torna-se uma parte permanente, inseparável do cristão, uma presença dominadora e orientadora dentro dele. Então, por isso que é só com a palavra que a gente consegue realmente despojar de tudo aquilo que é ruim, né? A partir do momento em que nós aprendemos da palavra, e aqui vem a grande questão que ele coloca da importância do ouvir da palavra de Deus, né? Então, ouvir essa palavra de Deus, ela vai nos ensinar, e a partir do momento que nós refletimos, meditamos nela, ela vai permanecer firme, impregnada na nossa vida. E essa presença dela em nós é que vai dominar e que vai orientar os nossos passos, o nosso comportamento. Então, portanto, essa palavra que foi implantada em nós, é ela que vai nos dar força para despojar, é ela que tem que permanecer, ela que tem que ser ressaltada. E tudo aquilo que era costume antigos, antes dessa nova vida com Cristo, tem que ser deixado de lado, né? O cristão que verdadeiramente fora gerado, e ele colocou isso no versículo 18, demonstra que a palavra os transformou, quando eles humildemente aceitam ou acolhem com autoridade as diretrizes para a vida. Tá? Então, por isso que ele coloca aqui, né, a respeito dessa palavra implantada em nós, e que vai fazer com que a gente despoje, deixe para trás tudo aquilo que não condiz com essa palavra, porque aquele que acolhe a palavra de Deus, ela se torna uma autoridade na vida dela, né? E aí, é uma autoridade que nos orienta, né, dá as diretrizes ali para toda a nossa vida. Então, aquele que foi gerado, regenerado pela palavra de Deus e tem essa palavra e desenvolve essa palavra, ele passa por esse processo, não só, né, da salvação que transformou, mas justamente ali um processo, né, que vai acontecendo na vida dele ali de aperfeiçoamento, né, de mais e mais transformações. Fomos transformados, mas continuamos essa transformação, trabalhando nessa transformação na nossa vida. Tiago fala do ato de salvar as vossas almas como sendo um fruto do quê? Da palavra em nós, né, e que vai trabalhando nas nossas vidas e que vai, né, nos capacitando, né, vai nos aperfeiçoando. Alma aqui significa simplesmente pessoa, né? Então, para salvar a sua pessoa ali, né? Então, é a salvação, né? E a salvação é considerada um aspecto futuro. Por isso que ele coloca, salvará as vossas almas, ou seja, a pessoa, né, estará num período futuro, totalmente, né, livre ali de tudo aquilo que é ruim. Então, é preciso acolher a palavra, e essa palavra que nós acolhemos, ele nos conduz ao livramento do dia do julgamento. Tá? Então, aqueles que permanecerem firmes na palavra, esses vão chegar no último dia e ser aprovados. Jesus mesmo diz que no último dia vão chegar muitos, Senhor, Senhor, em teu nome se fazendo isso, e Jesus vai dizer, afasta de mim, eu não te conheço. Ou seja, foram pessoas que tornaram ouvintes da palavra, mas não praticantes dela.
E se não pratica essa palavra, se não aceita, se não acolhe essa palavra nas suas vidas, então, e deixa, né, que ela o dirija, são pessoas que não conheceram Jesus e Jesus não conhece elas também. Né? Então, elas não deixaram se trabalhar para que no último dia, né, ela pudesse estar livre da condenação e do julgamento eterno. Tá? Então, por isso que a importância aí de nós não só aceitarmos a palavra de Deus, mas desenvolvermos, né, nos aprofundarmos nela, para que ela possa promover as mudanças e promover a santificação que nós precisamos na nossa vida. Aí o versículo 22, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse é o versículo-chave, né, principalmente desse tópico aqui, do livro em si, mas desse tópico aqui, principalmente, né, que é praticando a palavra, a característica do cristão é aquele que pratica a palavra, então ele dá um tom muito especial. Então, portanto, diante de todas aquelas questões, então vocês precisam se tornar praticantes da palavra, não enganando a vós mesmos. Então, somos levados diretamente ao centro da preocupação pastoral aí de Timóteo. Praticantes, ou seja, a aceitação mental da palavra não terá sido verdadeiramente recebida, a menos que seja colocada em prática. Então, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, ou seja, a pessoa que ouviu da palavra, ela só pode ter a certeza de que ela é praticante mesmo, né? Aliás, que ela se identificou com ela se ela praticar. Né? Então, é a questão do ouvirem, né? O pastor Vanderlei falou esses dias a respeito do ouvirem. Então, é preciso ouvir a palavra, não apenas escutar, mas ouvir interiorizando essa palavra no seu coração. E aí, a partir do momento que você interioriza ela, você vai praticá-la no seu dia a dia, né? Então, não basta a gente apenas aceitar mentalmente, intelectualmente a palavra de Deus. Nós precisamos recebê-la verdadeiramente no nosso coração e colocar em prática. Não é só teoria. O conhecimento da palavra de Deus não é só teoria. É preciso haver uma disposição de transformar isso em prática, em diretrizes para nossas vidas. Por isso que ele coloca, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, se o evangelho, por natureza, contém o poder que salva e a convocação à obediência, aquele que olha apenas para um desses elementos não o abraçou verdadeiramente. Olha só. Tá? Eu sempre digo, né, que Deus ele não chama a gente só para poder dizer, você está salvo da condenação. Não, ele nos chama para a salvação, mas também para nós realizarmos coisas dentro do reino dele, obedecer a vocação para a qual ele nos chamou. Né? Nós somos chamados para um propósito, e aquele que aceita a palavra unicamente, não, mas eu já aceitei a Cristo, eu creio nele, eu tenho fé. Poxa, mas agora, né, mostra isso aí com as suas obras aí, que eu quero ver, né, você praticando no seu dia a dia, que aí você vai mostrar que você realmente abraçou essa verdade. Então, não seja praticando apenas ouvintes da palavra, é preciso praticar esse evangelho, essa palavra que transforma, essa palavra que orienta. E aí, por isso que ele diz, né, que se a pessoa ela não age dessa forma, ela não abraçou verdadeiramente, então ela está enganando ela mesma. Essas pessoas pensam que têm um relacionamento com Deus, pelo fato de irem à igreja, participarem de estudos bíblicos e ao lerem a Bíblia. Né? Então, olha só, ela está se enganando, porque não é apenas uma questão intelectual, não é apenas uma questão de crer, de acreditar e de passar por esses rituais. É preciso praticar isso na sua vida, no dia a dia. Tá? Então, seja praticante da palavra e não unicamente o ouvinte dela. Faça com que tudo aquilo que ela orienta para a sua vida seja realmente diretrizes, coisas que você vai ter como referência para avaliação e para a prática de todas as suas coisas. Ele falou agora há pouco a respeito da ira, né? Então, aquele que é transformado pela palavra de Deus, ele dá atenção àquilo que Deus fala com relação à ira. Qual é o meu tipo de comportamento com relação à ira? Né? Então, isso é uma atitude, e uma atitude própria daquele que abraçou o evangelho. Então, por isso que tem muitas pessoas que a gente olha assim, poxa, mas a pessoa diz que é crente, mas olha o comportamento dela, olha o que ela faz, olha as palavras dela.
né? Olha o temperamento que ela tem, explosivo, coisa semelhante. Então, precisa praticar essa palavra, porque ela está enganando a ela mesma. Eu vou na igreja, eu participo dos estudos bíblicos, eu dou meu dízimo e tal. Isso não é, o que qualifica o cristão, qualifica aquele que foi investido, né, da palavra de Deus ali, tá? Mas se aquilo que eles ouvem não for acompanhado pela obediência, sua verdadeira situação diante de Deus está bastante diferente, tá? Então, não adianta querer fazer esses rituais. Se ele não, né, abraçou ali, se ele não demonstrou, né, nesse seu falar a obediência no que diz respeito à prática, a situação dele diante de Deus não condiz, né, com aquilo que ele acha, ele está se enganando. E é por isso que muitas pessoas se dizem cristãos, mas as suas práticas não mostram que eles são. Eles não são verdadeiramente cristãos, discípulos de Cristo, porque muita gente hoje diz que é cristão, né, porque segue alguns conceitos do cristianismo, né, acredita em Cristo, mas só que não vive para ele, não obedece. Então está se enganando. Ele está enganando a ele mesmo através de atos, né, rituais e alguns comportamentos, mas que não expressa a verdadeira obediência. Aí os versículos 23 e 24, ele nos diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, ele usa aqui, né, uma alegoria, né, uma historinha, uma comparação. Então, por meio dessa alegoria aí, Tiago, ele desenvolve o contraste entre a pessoa que apenas ouve a palavra e aquela que ouve e lhe presta obediência, tá? Uma ênfase óbvia, né, no texto é o contraste entre esquecer, no versículo 24, e perseverar, que a gente vai ver um pouquinho no versículo 25, né? Então, esta ênfase reaparece no final do versículo 25, onde o ouvinte negligente é comparado comparado, né, com o operoso praticante. Então, ele faz uma comparação. Mas é que é interessante, né, ele falar a respeito dessa questão, que a pessoa que se olha no espelho, ela olhou rapidinho ali, se penteou tal e vai embora, né? Aí ela esquece, literalmente, de como que ela era ali, né, da sua fisionomia, de como que você está. Muitas vezes acontece com a gente, né? Você está ali e tal, você vai e fala, mas peraí, como é que era mesmo? Aí você volta ao espelho novamente para se olhar um pouquinho melhor, mas quando você sai, não adianta, você vai esquecer ali de como você era, literalmente, inclusive até alguns detalhes. Então, aquele que acaba, né, ouvindo a palavra, é justamente isso, a pessoa saiu dali, ela já esquece. Né? E a gente que é pastor, a gente sabe dessa realidade, inclusive nos cultos, né, da igreja, nos estudos, muitas vezes a pessoa ouve um monte de coisa e não guarda nada. Eu fico muito feliz, assim, eu sempre falo, né, que se a pessoa guardou uma frase ali, especial, que resume tudo aquilo que foi dito, maravilha. Né? Ela foi um bom ouvinte da palavra e aquilo tem que se transformar em prática para ela. Mas se a pessoa ela não grava nada, ela vai até esquecer. Né? Esquece qual foi o texto, esquece o tema. Tem gente que é muito, muito bom em gravar essas coisas. Né? Eu lembro até hoje do que você falou, tal, tal. Que legal, né? E são pessoas que acabam colocando isso em prática. Mas, infelizmente, tem outras que não. Da mesma forma é aqui, no que diz respeito àqueles que se dizem cristãos, que ouviram a palavra, mas ele apenas ouviu, ele não guardou no coração, ele não praticou. O que acontece? Ele acaba esquecendo. Contemplação no espelho ilustra o efeito superficial e temporário que a palavra tem sobre aqueles que ouvem sem praticar. É muito superficial, é muito rápido, né? Se passa muito fácil da sua mente o que você ouviu e o conceito que foi apresentado ali, tá? O benefício que recebemos, que recebem, né, realmente da palavra, não dura muita coisa. Então, por isso que vem aquelas pessoas quando estão desesperadas, vamos na igreja para orar, para ouvir uma palavra, porque eu estou angustiado, estou assim, aí vai lá, ouve a palavra, ouve aquele louvor maravilhoso, aí ela tal, só que ela não guardou muito aquilo no coração e não começou a praticar. O que acontece com ela? Não vai demorar muito, que o efeito de toda aquela bênção que foi aquele momento e o poder daquela palavra
ela vai embora. Aí ela vai ter que correr novamente atrás. Por quê? Porque ela tornou apenas um ouvinte da palavra ali, como se alguém que se olhou no espelho, na hora que foi embora, já rapidamente ele esquece de como ele era. Tá? Então, por isso que não basta apenas ouvir, você tem que praticar, porque senão você vai esquecer rapidamente. Aí o versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o praticante da palavra é elogiado por demonstrar em suas ações o impacto contínuo da palavra sobre a sua vida. Então, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita e nela persevera. Então, esse é considerado como bem-aventurado, elogiado, porque tudo aquilo que ele for fazer vai ser realmente dentro daquilo que é a justiça de Deus, dentro daquilo que é o padrão de Deus para as suas vidas. Esse é elogiado, enquanto que o outro, né, recebe um alerta ali de que está se enganando, esse outro está aqui recebendo, né, uma palavra de que está no caminho certo, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. A lei perfeita, nesse versículo aqui, deve ser a mesma coisa que palavra, no versículo 22, tá? Então, praticante da palavra, ou aquele, né, que atenta, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. Então, é a mesma coisa ali no que diz respeito a essa palavra. A lei da liberdade é a própria palavra de Deus, tá? A lei perfeita, a lei da liberdade. Por sua vez, ela é identificada como sendo a palavra da verdade que ocasiona o nascimento espiritual e cuja aceitação conduz à salvação. Então, a gente sabe, né, que a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, essa palavra implantada em nós é que vai gerar a fé, que é importante para a gente declarar que eu creio em Jesus Cristo, meu Salvador, né? E aí vai ter a atitude da gente confessar os pecados e de aceitar um compromisso com Ele. Então, a gente declara isso, né, essa nossa fé, mas é a partir da palavra que foi implantada em nós. E ela causa um impacto na nossa vida e faz com que a gente não só, né, herde essa salvação, como a gente caminhe, sendo conduzido nesse caminho de salvação, sempre prosperando, sempre crescendo, né, e sendo liberto aí de tantas provações e tentações nas nossas vidas. Tiago quer enfatizar a seus ouvintes que as boas novas de salvação, trazem consigo a exigência de uma obediência completa. Tá? Então, você quer se beneficiar daquilo que é próprio da salvação, você precisa ter as atitudes corretas. Né? Se você obedecer, como diz Deus lá para Moisés, lá, né? Bênçãos decorrentes da obediência. Agora, maldições decorrentes da desobediência. Então, mesmo que o povo fosse um povo escolhido de Deus, né, que tinha uma promessa na vida deles, Deus tinha uma aliança, só que eles só iam desfrutar se eles obedecessem. Daqui é da mesma forma. A partir do momento que nós, né, temos a salvação nas nossas vidas, ainda continua, né, sendo posta a nós tantas coisas boas quanto coisas ruins, não por Deus, mas a situação, né, do mundo aqui, ela vai nos acompanhando, oferecendo sempre coisas ruins. Se eu obedecer a palavra de Deus, se eu for praticante dessa palavra, eu vou desfrutar das bênçãos que são próprias da salvação, né, as boas novas que Ele nos deu, as boas obras que Ele preparou para nós, vou desfrutar. Se eu não obedecer, se eu não for operoso praticante dessa palavra, obediente, claro que eu não vou desfrutar daquilo que é bom, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, por isso vem essa exigência aí da obediência completa. Quanto mais obediente, mais você desfruta. Com a penetrante e radical exigência do Evangelho, vem a graça capacitadora de Deus. Então, o Evangelho que está implantado em nós, essa palavra, ela gera em nós capacidades, a partir do momento que nós buscamos, para poder praticá-la. Tá? Então, não adianta só ouvir, você tem que buscar, praticar, tem que orar para que o Espírito possa aplicá-lo na sua vida, né? Capacitando para que você possa obedecer. Não é fácil obedecer. Aquele que é capacitado, né, busca esse Espírito, ele consegue. Tá? Por isso que vem a questão ali dos primeiros mártires, né? Eles foram fiéis por quê? Porque eles estavam cheios da palavra. A
palavra habitava no coração deles, eles não eram somente ouvintes, mas eles buscavam essa palavra, buscavam o Senhor, e eles receberam força, capacitação para poder até sofrer em obediência a essa palavra. Por isso que hoje, assim, a gente sempre fala, né, se viesse essa perseguição, se viesse essa questão, você confessa a Cristo aqui, morre por ele, ou se você negar, você tem a vida. Muitas pessoas negam. Por quê? Porque elas não têm uma firmeza com essa palavra, ele não é operoso praticante dessa palavra, essa palavra não impacta a vida dele, e ele não tira dela, né, o poder e a capacitação para desenvolver e resistir. Então, por isso que Tiago coloca que precisa resistir. Quando Jesus ele chamou as pessoas para que viessem a ele, tomassem o seu jugo, ele prometeu: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há uma promessa dele, por quê? Porque ele vai nos ajudar a carregar. Por mais que a lei anterior, né, era cheia de regrinhas, estava pesada para as pessoas, essa nova lei ela tem regras também. Nós precisamos viver dentro dessas regras, desses mandamentos que o Senhor nos deu. Muitos daqueles da antiguidade, lá da lei, não foram tirados, eles continuam os princípios para as nossas vidas, os 10 mandamentos, por exemplo. Tirou a questão do ritual, né, do sacrifício, as coisas, mas os outros permanecem. Só que agora de uma forma leve, porque Jesus nos ajuda a carregar esse fardo, a carregar esse peso, de forma que a gente seja obediente. Então, essa é a grande promessa. A gente consegue, porque Jesus ele está conosco nos capacitando. Aí o versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então ele conclui aqui, né, passando aqui esses 2 versículos, concluindo todo esse parágrafo, esse primeiro capítulo, né, principalmente, ele sobre as implicações práticas do verdadeiro cristianismo. Então, Tiago aqui ele destaca algumas formas específicas pelas quais se deve manifestar a obediência a Deus. Tá? Então, como que eu vou manifestar a minha obediência a Deus? Primeiro, ele fala a questão do controle da língua. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, então a religião dele é vã, ele está se enganando. Se for controlada e dirigida, né, freada de modo apropriado, poderá ser usada para o bem. Ele faz uma comparação daqui, né, no que diz respeito a como se a língua fosse, né, um animal indomado, e ele precisa ali das rédeas ali para poder ser dominado ali. Tá? Então, o cavalo bravo ali, você tem que amansar ele, mesmo depois de amansar, você tem que colocar as rédeas nele para você dirigir ele para onde quer que você quer que ele vá. A língua é da mesma forma. Aí eu me converti, beleza, se converteu, então a primeira coisa, domine sua língua. Bota alguma coisa para dominá-la, porque ela é terrível. Né? Mesmo você sendo convertido, você vai falar um monte de besteira, você vai falar coisas que não convêm e tal. Então, freia sua língua, bota um cabresto nela ali para que ela possa ser dirigida. Então, se você não controlar, você não está demonstrando que você é uma pessoa transformada, uma pessoa que vive para glorificar a Deus. Tá? Então, se for controlada, a gente vai conseguir usar ela para as coisas boas. Quem não controla, engana o próprio coração. Que a boca fala do que está cheio o coração. Então, mesmo, né, eu tenho que frear minha língua aqui, né, e isso vem através das nossas reflexões, daquilo que nós botamos no nosso coração, implantamos a palavra no nosso coração, começamos a praticar, e aí a boca, né, vai dizer aquilo que está cheio. Um mero ouvinte que falha em colocar em prática aquilo que ouve, mostra que a sua religião é vã, né? Então, ou seja, a pessoa que não aprofunda na palavra, mas ela ouve apenas e aí mais não coloca isso em prática e se diz religioso, a religião dele é vã, não procede de Deus. Religião vã, ou seja, a verdadeira prova da religião não é um ritual externo de adoração sem um compromisso sincero se envolve, né? Sem um compromisso sincero ali que envolve todas essas questões. Então, o que é a religião vã? Então, nem aquela questão, né, de você dizer, eu creio em tudo aquilo que a igreja presbiteriana diz, não, eu creio no que a batista diz, não, eu acho que o jeito de adorar a Deus é assim. Não é isso que ele está se referindo, tá? Então, a intenção dele não é essa, mas a verdadeira religião, ela não está muitas naquela questão de rituais de adoração, mas ela inclui o ritual de adoração, mas levando em conta o compromisso que a gente tem, um compromisso sincero que a gente tem e a gente se envolve naquilo que é a palavra de Deus.
Tá? Então, a forma como a gente se relaciona com Deus, né, é ligado a Deus, ela tem muito a ver com o nosso compromisso sincero, que não é só através de rituais, de eu fazer isso, aquilo outro, ler a palavra, orar, dar o dízimo e tal, é que vai mostrar que a gente vive um verdadeiro relacionamento com Deus e vive a verdadeira religião. Então, por isso que ele diz ali, né, porque a obediência, né, é que vai caracterizar. Sem ela, a religião é vã, ou seja, é vazia, é inútil, é infrutífera. Essa é a questão. E aí ele coloca, né, completando melhor ali, explicando essa questão do que é essa religião, né? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós vimos ali um conceito que ele já colocou, né, do verdadeiro praticante da palavra, que é refrear a sua língua. Aqui ele deixa mais duas questões, né, que é própria daquele que pratica a palavra de Deus. Então, segundo Calvino, Tiago não dá uma definição geral, né, de religião, mas ele nos lembra de que a religião sem as coisas que ele menciona aqui, né, é nada. Tá? Então, a religião sem esses elementos aqui, ela não é uma religião. Então, por isso que ele coloca, se alguém diz que é religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Se alguém diz que é religioso, mas ele não visita os órfãos e ele não se guarda incontaminado do mundo, a sua religião é vã. Então, essa é a característica daquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que está ligado a ele. Tiago está preocupado com uma superênfase no ouvir em detrimento da prática. Tá? Então, não adianta a gente ir na igreja todo dia, a gente vê um monte de estudo todo dia e buscar, não, eu sou assíduo, tal, mas você não pratica isso no seu dia a dia. É em vão. Por isso que ele está dizendo, você precisa ouvir a palavra, mas você precisa praticar também. Ele não está aqui negando aqui, você não precisa ouvir, não, você tem só que praticar, mas praticar o quê? Praticar aquilo que você ouviu. Então, na medida que você ouve, você tem que colocar em prática também. Então, é preciso ouvir, mas é preciso praticar também. A preocupação de Tiago aqui é justamente isso. Nesse versículo são apresentadas duas outras áreas da vida que devem revelar, né, evidências do nosso ouvir reverente da palavra, ou seja, a pessoa que ouve a palavra de Deus, então, como que ela vai mostrar que, de fato, ela aprendeu aquela palavra, que ele interiorizou essa palavra? Através da prática. Qual que é a prática agora? Preocupação social. Né? Então, os cristãos que professam uma religião pura irão imitar o seu pai, intervindo para ajudar os desamparados. Ele é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Então, Deus é assim, né? Deus é um Deus que ele olha para a injustiça, ele olha para os necessitados e ele está sempre amparando. Então, se alguém se diz ser cristão, mas ele não tem essa preocupação com as pessoas desfavorecidas, ele não está demonstrando que está ligado com Deus. A religião dele, essa ligação com Deus é vã, ele não está ligado verdadeiramente com Deus e com sua palavra, porque ele não pratica isso. Então, precisamos, né, ser cristãos aí, de fato, imitam a Deus no que diz respeito a esse cuidado. Cuidado para com né, os órfãos e também a questão das viúvas, né, que representam aqui as pessoas necessitadas nesse mundo. A realidade daquela época era essa mesmo. Tá? Então, o provedor era o pai. A partir do momento em que o pai morria, a viúva muitas vezes ficava desamparada, não tinha outras famílias, né? E a outra família não tinha essa responsabilidade para com ela. Então ela sofria e automaticamente os filhos dela, que eram órfãos, também sofriam e eles precisavam ali dos cuidados. Por isso que a igreja, no Novo Testamento ali, era uma igreja muito solidária, por isso que foi instituídos os diáconos, para que essas pessoas não fossem esquecidas também dessa questão do atendimento dela, da assistência a elas, né? A diaconia, ela trabalha muito com essa preocupação social, e aí a igreja precisa, e cada cristão também precisa, não só os diáconos ali, todos nós somos chamados para desenvolver ter essa preocupação social. Tá? Então, se não faz isso, a religião dele, a ligação com ele não está afinada, não é aquilo que ele está achando que é. E a outra questão é a questão da pureza moral. Tem que manter-se ali não contaminado. Então, é preciso haver essa pureza. O cristão que vive no mundo corre o contraste, né, o constante
né, corre o constante perigo de ter sobre si a contaminação do sistema. É preciso guardar-se incontaminado de pensar, do pensar e agir do mundo. Tá? A gente sabe dessas questões de hoje, né? Infelizmente, nós estamos vivendo aí agora um período de política, de eleição, e a gente sabe que o sistema, ele é corrupto, e muitas pessoas que adentram, né, para esse tipo de trabalho ali, corre o risco de ser contaminado com o sistema, por isso é que eles precisam preservar a sua moral. Não é só lá, é no seu trabalho, é onde você se relaciona com as pessoas, a tendência da gente estar ali se amoldando a esse estilo do mundo é muito grande. E isso vai o quê? Vai contaminar nossa pureza moral. O cristão, ele precisa estar sempre se policiando. Se ele tem a palavra de Deus, ele não vai deixar ser contaminado com as coisas do mundo. É importante a instrução, é importante e instrutivo o fato de Tiago incluir essa última área, pois ela penetra além da ação, chegando às atitudes e crenças das quais a ação brota. É aquela questão, né? Se você pratica algo, é porque ele faz parte do seu caráter, e o seu caráter, ele é formado das suas crenças, né, que vai fazer com que você haja de acordo com aquilo que você crê, aquilo que você toma como um princípio para a sua vida. Então, qual que é o nosso caráter? É um caráter que vem de Cristo, é um caráter que vem da palavra de Deus que foi implantada em nós, então, nós devemos viver de acordo com esse caráter que foi formado em nós. As nossas atitudes têm que ser diferentes, não igual às atitudes do mundo. Nós estamos cercados de todas as coisas ruins que o mundo coloca, né? O sistema desse mundo, ele é corrompido. E o cristão verdadeiro, ele precisa, né, ter essas questões, refrear a sua língua, é preciso agir, né, no sentido de se preocupar com as pessoas ali na questão social, e é preciso também uma pureza moral. A religião pura do cristão perfeito associa a pureza do coração à pureza da ação. Então não adianta nada você, eu sou puro de coração, mas as suas atitudes falam o contrário, você não é um cristão perfeito, né, no sentido de viver de acordo com a palavra de Deus. A gente peca, mas você que busca viver de acordo com a palavra de Deus, você é considerado um cristão perfeito, um verdadeiro discípulo de Cristo. Por quê? Porque o seu coração é um coração que é purificado por essa palavra e você medita nela sempre. As suas atitudes refletem justamente aquilo que está no seu coração. Então, Tiago, ele fecha, né, essa questão, justamente trazendo essa questão prática. Então, olha só, algumas perguntas para você responder e refletir aí. Primeiro, que frase descreve melhor o seu temperamento? Pavio curto e explosivo ou pavio longo e calmo? Lembra que a gente fala disso? É isso, meu temperamento é isso mesmo. E o fruto do Espírito em nós? Ele não tem que mudar aquilo que é o nosso temperamento? Então, refrear. O que aconteceu com Pedro? Pedro era um estupim curto, mas a palavra de Deus na vida dele foi transformando, foi mudando. Tiago e João do mesmo jeito, vamos descer fogo. Depois o próprio Tiago que falou isso, né? Aliás, Tiago e João, né, que falaram isso, posteriormente João estava falando a respeito do amor. Irmão e filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha só, ele mudou o temperamento dele. Era pavio curto e explosivo, agora ele tem um pavio longo, né, longanimidade, e tem a calma, a benignidade ali na vida dele, frutos do Espírito. Uma outra questão, em que área da sua vida você precisa aplicar mais a palavra de Deus, em vez de ser somente ouvinte? Não, isso aqui não. Eu vou ouvir uma pessoa que fala de forma contrária, né, a essa exigência que está tendo, porque eu gosto muito dessa minha área. É um Deus na sua vida. Então, é essa área que precisa mais a palavra de Deus ser aplicada. Qual que é a área? É a língua, é você manter-se incontaminado do mal, né, as impurezas, ou é a questão também, né, da sua ação social? São características daquele que tem fé em Cristo. Qual dessas áreas aí você precisa aplicar a palavra de Deus? O que você pode fazer para evitar ser contaminado pelo mundo? Já tratamos um pouco sobre essa questão, né? É fugir realmente da aparência do mal e buscar cada vez mais aquilo que vem da palavra de Deus. Ok?